Olá, eu sou o astrólogo Paulo Randal, 35 anos atendendo pessoas através da astrologia e já há 40 anos dedicado ao estudo da astrologia com muita paixão. E eu afirmei essa semana que o Brasil vai iniciar uma semana agora de 11 a 17, que vai continuar por mais tempo, mas essa primeira semana sempre é mais destacada, mais importante, porque depois vem as coisas que vão acontecendo em consequência dos movimentos. Mas, para entender isso de forma mais efetiva, eu quero apresentar a vocês o que realmente a astrologia nos permite de conhecimento. Então vamos lá. Quando a gente pega o mapa do Brasil aqui, 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 28 minutos, quem é que disse isso? 16 horas e 28 minutos foi quando o Dom Pedro levantou lá e falou independência ou morte? Alguns indicativos históricos vão nos dizer que foi à tardinha, em São Paulo, ali na região, né, do Ipiranga. E aí nós vamos ter que ajustar esse horário. Uma das coisas que eu acompanho muito tempo no mapa do Brasil, no dia a dia do Brasil, né, as notícias, os acontecimentos, vão nos dando uma certa precisão ao ajustar esse horário. Vejam que esse é o desenho do céu daquele momento em São Paulo, naquela data que se propõe, que foi a independência do Brasil. E o Sol estava no signo de Virgem, que é o signo da ordem. Virgem tem uma agonia se ele chegar num lugar e tiver bagunçado, sujo. Não, ele não aguenta. Dá alergia imediatamente. Então, o signo da ordem. E o ascendente é a linha do horizonte no momento em que uma pessoa nasce, uma entidade nasce, um casamento acontece, um evento acontece. Então, o nascer é o chegar, chegar à luz. E o ascendente é a linha do horizonte leste da cidade onde a pessoa está nascendo ou o acontecimento está dando início. O ascendente é Aquário. Aquário é o signo do progresso, da tecnologia, da inovação, da modernidade, da liberdade. Então, o Brasil é ordem e progresso, que é uma característica do Brasil, porque o brasileiro ele é meio desapegado das coisas do passado. Nós não cuidamos de museus, não visitamos museus. Às vezes a gente vai para fora do Brasil e lá vai visitar museu. Aqui a gente vai meio assim, lógico que tem pessoas que é apegado ao passado, historiadores, se apaixonam, mas quando a gente pensa no povo brasileiro, aí o negócio é futebol, alegria, festa, carnaval, e não museus. Por quê? Porque Aquário, ele tem uma dificuldade com o passado. Ele nem acredita que o passado foi como contaram. Isso é próprio da natureza do brasileiro. Então, a ideia de que nós temos o brasileiro, o Brasil, a entidade federativa tem o ascendente Aquário, é muito óbvio. Mas existem outros pontos que nos ajudam a ajustar o grau do ascendente. A hora que aconteceu aquele fato, alguém estava com relógio para poder dizer o que estava acontecendo? Bem, esse ponto aqui é o meio do céu.
ponto mais alto do céu no momento que uma pessoa nasce, uma entidade nasce, um evento acontece. O meio do céu é, no mapa de um país, a figura da autoridade máxima do país, o pai do Brasil, do país. No mapa de uma pessoa, é a autoridade máxima dessa pessoa, que é o pai dela. Mas o pai não como herói, o pai como provedor, detentor daquilo que é o estímulo para uma disciplina, uma ordem. Então, quando a gente observa o meio do céu em Escorpião, tem tudo a ver com o modo brasileiro. O povo brasileiro espera que o seu líder máximo seja um estrategista, seja capaz de enxergar as coisas e tomar decisões, mesmo que sejam duras, frias. Há uma imposição, precisa. Por isso, o coronel da Guarda Nacional, que foi implantado no Brasil pelo rei de Portugal para ajudar a defender as terras do reino, incorporou-se de forma muito forte no Brasil, na mente brasileira, na estrutura psicológica do ideário brasileiro quanto ao que ele espera do seu líder. E no caso, o coronel era aquele que detinha o poder e se fizesse alguma coisa, ele mandava matar, os capangas dele iam lá e acabava com o problema. Então eu preciso estar aliado a esse ditador meio que bonzinho e ao mesmo tempo cuidadoso, que é dono das terras. Olha aqui o fundo do céu. Fundo do céu em touro. Alguém que tem o patrimônio. Eu me associo a ele, entrego meu filho para ser apadrinhado dele, ou seja, o padrinho, o coronel vai ser o padrinho do meu filho. Aí ele toma atitude dura, fria, ele é calculista, ele quer defender a sua estrutura. Isso é o que o povo brasileiro espera do seu presidente, espera de quem está no poder. Mas o problema do mapa do Brasil é que o regente de Escorpião é Plutão, e Plutão está aqui na casa 2. Então, o regente do pai está preocupado em usar as riquezas do país, porque a casa 2 é o patrimônio que o indivíduo tem, os valores que ele tem. Plutão, na casa dos valores de uma pessoa, mostra que ela tem dentro de si um poder de alavancar as coisas. É dentro dela, não está fora, não. É ela que chega e vai resolvendo as coisas. E no caso de uma nação é o solo, as riquezas subterrâneas, todo o poder que existe por baixo desse deitado em berço esplêndido. Então, Plutão no mapa do Brasil não está bom, está em conflito. Isso aqui é o nosso grande problema e vai ser eterno até que se destitua esse país e crie um outro novo. Vamos supor que o sul do Brasil resolva separar do Brasil e consiga. Aí vai nascer uma nova nação. Aquela nação nasce num dia, hora e local. E aí nós temos um outro país lá, mas o de cá continua com o mesmo mapa. Qualquer situação que tiver que retomar uma relação, vamos supor que ocorra um fato em que o Brasil seja tomado. Aí deixa de ser Brasil, passa a ser outra coisa. Depois há um certo movimento e consegue recuperar e tornar de novo um país unido, com alguns retalhos, claro, mas nasce ali uma nova organização. Aí nasce então um novo país.
Mas com o mapa astrológico do povo brasileiro, que nasceu naquele momento do Grito de Ipiranga, é muito difícil pensar que o Brasil vai usar suas riquezas para o benefício do povo. Por quê? Porque o ascendente é o povo, é o modo da expressão do povo. Então, o ascendente representa o seu povo. E, no caso de uma pessoa, é a pessoa como ela se mostra no mundo. Como é visto o Brasil? Como um país livre, alegre, brincalhão, carnaval, orgia, tudo isso é visto. Lá de fora se vê o Brasil como um ascendente aquário, não como sol em virgem. Quando ele vier aqui, vai ver o povo é trabalhador, o povo é dedicado, é muito crítico que só o povo brasileiro. Crítico, ele está na fila para comprar. Eu lembro do selo, que tinha que botar todo ano o selo no carro lá, um adesivo no carro, para dizer que estava regularizado. O cara estava reclamando, mas na fila de pegar o selo, a comprar o selo. É assim que o Brasil, o governante faz com o seu povo. Aí nós temos, para conseguir saber o exato momento que aconteceu aquele grito do Ipiranga. Plutão é um astro muito poderoso, muito forte, ele causa transformações brutais. Então, se eu acompanhar o ciclo de Plutão, que demora 250 anos aproximadamente para dar uma volta no céu, se eu acompanhar e começar a observar os pontos em que ele passa, nós vamos ver que ele vai estar assinalando o horário do nascimento. Bem, um momento muito preciso que ocorreu, que a gente pode identificar com facilidade, foi quando o Brasil destituiu o presidente da República, que foi Collor de Mello. Foi exatamente quando Plutão estava passando em conjunção com o meio do céu, a morte do pai. Para vocês terem uma noção, né, de que isso ocorre para pessoas, para países, para instituições, um time de futebol, qualquer, vai ser assim. Plutão passando aqui, a gente diria assim, a morte, Plutão é o deus da morte, do pai como autoridade. Eu nasci com o Sol em Áries e ascendente em Aquário no grau 23, o Brasil está com ascendente no grau 24. Então, aquilo que ocorre com o mapa do Brasil é semelhante em ciclos do que ocorre no meu mapa natal. Quando Plutão passou aqui nesse ponto, meu pai sofreu do coração, teve que ir às pressas para São Paulo, inclusive fazer a ponte de Safena. Naquele momento seria a morte do meu pai, astrologicamente. Mas foi a morte do meu pai? Sim, no sentido do pai que eu compreendia. Ali eu descobri um pai com sérios problemas de autoestima. Por quê? Porque o coração tem a ver com autoestima. E eu fui percebendo vários elementos da vida dele que eu seguia e falei, epa, não posso seguir isso, senão eu estarei fadado a um caos. No mapa do Brasil, logo após ter acontecido isso com meu pai, aconteceu do Brasil destituir Collor de Mello. Mas teve um outro impeachment, Paulo, da presidenta, mas aí foi uma outra estrutura que aconteceu. A Lua representa a figura materna do país. E Netuno estava passando em
oposição a Lua e Júpiter. Foi o momento em que a sociedade brasileira estava vivendo uma verdadeira bagunça no legislativo, estava vivendo um verdadeiro drama para a sociedade por ver o legislativo se degladiando, mostrando claramente a podridão que são o legislativo em sua essência da política brasileira. Por quê? Porque Plutão está em conflito com Netuno. Não há sintonia entre o interesse do povo com os valores que o Brasil tem, com a riqueza do Brasil. Não há sintonia. E não há sintonia entre o crime que é o crime político brasileiro, porque Netuno e Urano estão na casa 11, que é a casa do coletivo, é a casa, no mapa de uma pessoa, são os amigos de grupos que ela reúne, no mapa de um país, são os amigos que são associados a outros países se unem para um interesse comum. Então, o Brasil tem tendência a ser esquisito no meio dos outros países, sempre sentindo inferior e sempre sentindo que o Brasil chega meio festivo, não é uma coisa eficiente de objetividade, é sempre uma coisa meio alegre, meio festivo. Ele nunca é respeitado como tem que ser um país que se propõe a ser sério. Por quê? Porque os políticos brasileiros, a Casa 11 é a casa da política, os políticos brasileiros são podres, são interesseiros falsos, usam de argumentos coletivos e sociais, que é Urano, para roubar tudo que pode da riqueza brasileira. Não tem interesse real no país, no bem coletivo, porque o próprio país já foi constituído para ser saqueado. E logo depois que tínhamos um rei bom, Dom Pedro II, ele foi saqueado também, com um jogo de interesses de formar uma república que, na verdade, construiu um monte de reinozinhos. O cara se torna vereador, vira um rei, com todas as pompas, sua majestade, que excelência o que? Eles querem ser chamados de majestade. O cara se torna deputado, se torna majestade. O cara chega no Supremo, ele se torna Deus do Olimpo, ninguém toca ele, tudo que ele fala é a verdade absoluta. Então, nosso povo brasileiro não tem jeito. Com o mapa astrológico que nós temos, não há possibilidade. Então, quando Netuno, uma situação escusa, estranha, Netuno sempre é uma névoa, ele chegou no ponto em que se opôs a Lua e Júpiter no mapa do país, havia uma tendência a haver uma coisa estranha, tanto legalmente como no sentido das relações de envolvimento com uma mulher, porque a Lua é a mãe, uma mulher que representava a figura de autoridade. Ora, vou mostrar aqui breve texto de uma entrevista que eu fiz em 2013, falando de 2016. Que em 2016 Netuno ia passar em oposição a Lua e Júpiter do mapa natal e provavelmente aquela presidenta não ia suportar. Além dela também ter no mapa dela um ciclo astrológico que iria ser o verdadeiro que antigamente chamavam de inferno astral, ou seja, um período que a pessoa perde a capacidade de cuidar de si mesma, fica até tonta. Ela estava passando com Netuno em conflito com Mercúrio, um monte de coisa. Hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à conversa com o astrólogo Paulo Randal. Uma pergunta, e nesse cenário como é que está a questão da mulher
que está em franca hegemonia, a mulher manda hoje. Nós vamos entrar num período agora de repressão da mulher. 2015, 2016 começa uma tendência, uma repressão, o homem querendo mudar esse papel que ele entrou de submissão. Inclusive no mapa do Brasil, Eustáquio, nós vamos ter 2016 uma fase onde vai haver um conflito muito forte com a nossa presidenta. Porque vai ser um momento em que o Brasil vai estar querendo, algo vai acontecer, o universo já tem planejado, né, para que haja uma erupção contrária à imagem da nossa presidenta. Não porque é a Dilma, né? No cenário, Deus criou a Dilma ali naquele personagem, mas é como se o Brasil tivesse assim, um momento de tensão com o papel da autoridade feminina. Você viu o seguinte, é uma leitura que eu sempre fiz muito pessoalmente, num país latino-americano machista, uma mulher, duas mulheres disputarem a presidência da República, eu achei altamente emblemático. Sim. Mas astrologicamente existe um ciclo nebuloso em relação à figura da presidenta. Da mulher. Como mulher, a autoridade Qual do gênero? Daqui a 2 anos. Enorme luz a presença do astrólogo Paulo Randal. Até já. Então, esse momento foi específico de Netuno oposição Lua e não com o meio do céu. O que eu quero, então, finalizar para a gente entender o que está se passando nesse período atual, é que a correção do horário do nascimento do Brasil se torna óbvia quando a gente vê que os trânsitos astrológicos ocorrem exatamente em pontos que dependem da hora do nascimento e não do dia do nascimento. E Netuno estava passando na casa 10, que é a casa de quem lidera o país. Casa 10, meio do céu, vem até aqui, casa 11. Então, Netuno, ao passar na casa 10, que é a figura de autoridade do país, estava matando, desestruturando completamente uma figura feminina de importância no país. Mas e no passado? O que aconteceu quando Netuno, a cada 185 anos, dá uma volta no céu? Que 165 anos. O que aconteceu antes? Quem estava no poder era uma mulher, Princesa Isabel. Antes sequer do mapa natal do Brasil existir, as forças já estavam presentes, porque não havia ainda a independência. Então, Netuno em oposição à Lua, naquele tempo passado, estava trazendo um jogo de poder para desqualificar a Princesa Isabel por conta dela libertar os escravos. E isso abalou a economia do país, como também a Dilma tentou fazer uma estratégia de libertar o povo mais humilde, podendo comprar as coisas com mais facilidade, e acabou trazendo um problema econômico, que foi logo depois as empresas que tinham emprestado dinheiro fazendo a venda com muitas prestações, tiveram que devolver rapidamente o dinheiro para o Banco Central, que foi um estímulo desse plano, né, de estimular as pessoas a comprar demais. Acabou que as empresas sofreram essas consequências, que foi chamado pedalada fiscal. Mas então são ciclos astrológicos. Eu não vou me detalhar demais no mapa do Brasil, porque nosso foco é outro agora. Então vamos lá. Plutão, deus da morte, estava na casa 2, que é do patrimônio. Plutão passou aqui, chegou em Capricórnio em 2008. 2010, 2011, estava o Brasil vivendo um caos dentro das estruturas políticas e sociais. O povo oprimido, povo perdido e sendo esfoliado, roubado do seu patrimônio, sendo roubado a Petrobras, sendo roubado tudo que puderam roubar, roubaram. Por quê? Plutão passou em conjunção com Netuno, em quadratura com Plutão, estimulou o roubo completo.
bonito, foi uma maravilha para quem roubou, e o povo brasileiro, bobo, atordoado, só sofrendo. Depois, Plutão avançou e hoje chegou aqui na casa 12. A casa 12 é uma casa de prisão. Casa 12 é a casa de solidão, prisão, reclusão, algo que está no universo mais fechado. Plutão entrou na casa 12 e prendeu o povo em casa. Uma ditadura verdadeira, de não poder sequer ir à praia, sequer fazer a compra no supermercado ou fazer qualquer coisa. Está proibido. Agora, foi só Plutão? Não, Plutão entrou na casa 12 e vai ficar mais até 2036. Até 2036 nós vamos viver uma reclusão, um tipo de reclusão, um processo que não traz satisfação. Muito longo, sim, mas existem outros ciclos que vão dando uma aliviada aqui, outra ali, né? O estupro pode ser doloroso, pode ser aliviado com alguma situação. É assim que ocorre. O planeta Netuno, que estava aqui no Brasil, né, nesse ponto, já deu uma volta completa no céu. E quando ele passou aqui, as coisas ficaram emboladas. Não vou me dedicar a isso não, mas em outro momento podemos trabalhar isso. Foi um período também de muito roubo, de muita... Depois Netuno chegou em Peixes em 2012, entrou em conjunção com Ascendente em 2009, 2010 e trouxe um período nebuloso, como nós já vimos que Plutão estava passando aqui e Netuno aqui. Então foi um período nebuloso de roubo. As claras, e a gente não podia fazer nada, mesmo sabendo não adiantava, porque nós temos uma enganação que é o processo midiático no Brasil comprado. Não há interesse do processo de mídia no Brasil ser verdadeiro, e sim ser escuso para o jogo de poder. Então, Netuno entrou em Peixe em 2012 e está passando agora aqui na casa 2 do mapa do Brasil. De novo, nós temos que lidar com a tendência a ser roubado dos nossos valores patrimoniais do povo brasileiro. É um período estranho, esquisito, onde o mundo vai estar de olho na nossa riqueza do solo do país. Não é do povo, não, é do solo do país. Que o povo é o ascendente. E aqui a casa 2 são o patrimônio dessa nação, que é algo que está ligado às águas. Casa 2 em Peixes, nossas águas são fantásticas, maior riqueza de água do mundo. Plutão é petróleo, Plutão é agricultura, porque tem a ver com fecundação das sementes. E Plutão casou com Perséfone na mitologia, que cuidava da fecundação das plantas na primavera, cuidava da florificação, frutificação. E Plutão fala dos hormônios, né, da processo de reprodução também. Então, nós estamos vivendo um período que vai demorar 14 anos, de muito interesse do mundo em roubar nossas riquezas. Por que eu digo roubar? Porque o Brasil não cuida, o Brasil não valoriza. Mas é porque o povo não quer essa riqueza? Não, porque nasceu o Brasil para ser esfoliado, roubado, e com esse líder que sempre está no topo, fazendo de tudo para esfoliar e roubar, sem efetivamente estar ligado ao povo, estar ligado a o que a nação poderia se beneficiar disso. Infelizmente. Aí nós temos que o planeta Plutão está na 12, Netuno está na 2. E depois nós temos que Urano, que demora 86 anos aproximadamente para dar uma volta no céu,
está aqui em Touro, passando agora em conjunção com Saturno do mapa natal do Brasil. Saturno é a autoridade do país. É autoridade no sentido de quem está comandando para dar caminhos e direções para o seu povo. Aqui é a figura de autoridade comandante, aqui é a própria autoridade em si, aqui é o cargo, aqui é a autoridade. Urano está passando em conjunção com Saturno. O Brasil está massacrando essa autoridade. De um lado, idealizando como salvador, porque tem essa mania do povo brasileiro de ter incorporado a ideia do psiquismo de eu coloco um presidente lá e ele manda, ele mata, ele faz o que for pelo povo brasileiro. Nunca foi verdadeiramente assim. O coronel tinha interesse em proteger, ganhou esse título para proteger as terras do rei, mas ele se beneficiava, explorava, fazia de tudo. Então, nós temos hoje uma revolta do povo brasileiro querendo uma autoridade forte, firme, que faça acontecer. E isso está acontecendo nesse momento. De 2018 para cá, Urano entrou em Touro. No mundo inteiro começou um revolucionário conservador. Então, nós estamos vivendo um período que se chama, que eu tenho dito há muito tempo, que 2018 começa um período de conservadorismo radical, porque o Urano é radicalista. O brasileiro é radical, é 800, é crítico, então ele é radical pelo lado crítico e pro lado da dane-se, então, quer ser, faça esse negócio acontecer aí que você vai se ferrar. É assim que Aquário faz. Ou a pessoa tá do lado dele ou então se ferre. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Se tiver uma cura para o Covid, não interessa essa cura, deixa matar o povo que aí nós destruímos o presidente. É assim. É só isso que querem. Se a ivermectina ou outro qualquer elemento, a AIDS tem cura? Não, mas tem um monte de remédio que ajuda, porque cada pessoa é um universo diferente. Como tem a ver com vírus, ele se replica não com ele mesmo, e sim com elementos do hospedeiro. Ou seja, todo dia vai ter vírus novos. Sempre foi assim. Agora diz, eu tenho uma vacina, essa vacina não cura, ela na verdade provoca para que o organismo se cure, crie anticorpos. Não é a vacina a solução, é o indivíduo. Aí um indivíduo vai ter embolia, o outro vai ter perda de sentido, o outro vai ter desfolhamento da pele, o outro vai sentir dor no joelho, porque cada pessoa é diferente. Então, a cura está no bem-estar da pessoa. E aí não adianta. Já tem vacina que o vírus já descobriu como burlar aquela vacina. E assim nós vamos viver nessa palhaçada de um grupo querendo destruir o presidente, aí ele prefere que morra muita gente. É o sonho dele, que morra, porque aí eu vou poder culpar o presidente. Coitado do presidente que está nesse momento, porque Urano conjunção com Saturno iria fazer isso com qualquer pessoa que estivesse lá em cima. Uma dualidade, uma rivalidade, tudo isso está acontecendo, mesmo que seja uma pessoa que sonha o bem do país, não importa. O Brasil não nasceu para ter felicidade além do carnaval. O resto, deixa que os outros vêm e roubam tudo. É triste dizer isso, mas é o mapa do Brasil. Não é uma coisa muito fácil de lidar. O povo vai acordar? Não, o povo é o povo. O povo é o povo. Urano está aqui, conjunção com Netuno. O povo brasileiro adora quem vem de fora. O estrangeiro chega aqui e recebe as honras. Enquanto que nós temos nosso vizinho do lado, a gente quer ele que se dane, se ferre. É como diz lá no povo capixaba, né? Que é igual caranguejo saindo da lata. Um que tá chegando na beirinha da lata, vem o outro, pega nas pernas lá, puxa e cai todos eles para dentro do balde de novo.
Então, Plutão está passando na 12 e vai reprimir o povo brasileiro por muito tempo. Aí, Saturno, Urano está na 3. A 3 é a casa da comunicação do povo, os jornais, as notícias, os vizinhos. Nós estamos aqui com Urano na 3 fazendo o quê? Os vizinhos em guerra. Um querendo ver se o outro está com máscara, sem máscara, se fez isso, se fez aquilo, se fez festa, se não fez festa. O caos, o caos. O caos entre os vizinhos. E não só vizinhos, porque seriam cidades também vizinhas. E os países próximos também, o caos. Um monte de país próximo aqui, vizinhos próximos, nós tendo problemas com eles, vendo o que eles estão passando, sabendo da desgrameira que vai ser. Então vamos lá, o Brasil está numa fase muito crítica, mas Urano conjunção Saturno faz o país ter esperança de uma autoridade ser aquele ditador lá do tempo dos coronéis. Se eu for amigo dele, ele me protege, porque se acontecer alguma coisa, ele vai lá e o capanga dele vai lá e mata. É isso que o povo brasileiro está esperando, que o presidente mande o exército para as ruas para salvar o povo. E esse presidente tem essa mania de jogar entre as 4 linhas e os outros inimigos não jogam na 4 linhas. É como se a gente esperasse que o bandido tivesse a arma dele legalizada, registrada, com o nomezinho dele, CPF, para poder ser identificado caso ele dê um tiro e mate alguém. Então pega a bala e já sabe quem foi. Isso é ridículo. Quem é inimigo não joga nas 4 linhas. Tem que ser mais autoritário. Ah, mas não é. Não é, ele é honesto, ele quer as regras, isso nós vamos sofrer com isso, mas tudo bem. Mas Saturno demora 29 anos aproximadamente para dar uma volta no céu, e Saturno entrou em final de dezembro de 2020, entrou na casa 12 e vai ficar aqui 2 anos e meio, repressão, estrutura de controle, estrutura de sensação de não ter liberdade. Isso é o que está acontecendo. Então, nós temos Plutão e Saturno na casa 12. Isso já é terrível. E aí você pensa, se o meu mapa é parecido com o mapa do Brasil, o que a solidão está causando na vida do Paulo? Paulo está num paraíso, vivendo num barco e não pode ir na vila ali porque a vila está fechada em lockdown. Eu dentro de um barco, sozinho, já há quase 1 ano, raramente, às vezes uma vez por semana eu vou numa escondidinha ali na vendinha para comprar um negócio e já corro para o barco. Por quê? Porque existem soldados passando com metralhadora na vila. Isso faz com que o Paulo tenha que ficar recluso. Mas num paraíso, num barco, pulo na água do rio, eu ainda estou numa prisão boa. Tomo açaí todo dia, hoje é sábado, vai chegar o açaí, eu vou até a praia lá, o senhor me entrega o açaí. Ora, mas é uma reclusão, eu estou querendo viajar pelo Brasil para ir buscar a aeronave Ararajuba para sobrevoar os rios do Brasil, da Amazônia, aliás. É claro que se eu puder ir para todos os rios, eu vou querer ir, mas a Amazônia, eu já remei de Manaus a Santarém, já remei 8 dias no Tapajós, já remei no Trombetas, já remei no Rio Negro, já remei no Solimões, agora eu quero sobrevoar com a aeronave Ararajuba. Então, pera lá, se o mapa do Brasil tem o ascendente praticamente igual ao do Paulo, Paulo está vivendo a mesma coisa que o Brasil? Tá vivendo a mesma coisa que o Brasil, só que meus planetas não estão nessas posições. Aí nós temos que pensar aqui, pera lá, mas Paulo falou que essa semana agora vai as coisas melhorarem para o Brasil. Sim, vamos lá. Júpiter, astro que representa a cultura e a justiça. No caso de um país, a relação com o sentido
do legislativo, os professores universitários. Júpiter demora 12 anos para dar uma volta no céu. E Júpiter passou aqui. No final de 2020, entrou na casa 12, vai ficar aqui por um ano aproximadamente. Só que ele é mais rápido, então ele vai chegar, passar em conjunção com o ascendente, vai até Peixes, primeiro grau de Peixes, volta, passa de novo em conjunção com o ascendente, e aí no final do ano ele passa de novo em conjunção com o ascendente e segue por um ano na casa 1. Então, o fato de Júpiter, que é o planeta da expansão, maior planeta do sistema solar, Zeus na mitologia grega, como Júpiter agora na semana de 11 a 17 passa em cima do ascendente do mapa do Brasil. Opa! O Brasil vai ter uma projeção para o mundo exterior. Para o ascendente não é o que eu mostro para o mundo exterior, então o ascendente, conjunção com Júpiter no ascendente, projeta o Brasil para fora. Olha, eu tô aqui, gente, olha o que eu faço, olha o que eu tenho de bom. Então, agora começa um período até o final do ano, que vai para frente, para trás, todo astro faz isso porque ele dá a volta ao Sol. Então, Mercúrio, que é fácil, Sol vai andando 1 grau por dia, aproximado, e Mercúrio vai fazendo isso. Quando a gente vê daqui da Terra, parece em relação ao fundo do céu que o planeta vai para frente e vai para trás. Então assim também acontece com Júpiter e todos os outros astros, menos Sol e Lua. Então Júpiter, passando em conjunção com o ascendente do mapa do Brasil, vai fazer o quê? Expansão para o mundo, mas sentindo ainda preso no povo brasileiro, sentindo preso, reprimido, mas agora o mundo vai olhar para o Brasil. Ai, ai, ai. Isso é bom? É bom. É expansão da imagem? É expansão da imagem, claro que é. Traz oportunidade? Traz. Mas nós ainda vamos estar reprimidos. E não é por pouco tempo, porque Saturno vai ficar até meados de 2023 aqui. E nós temos um grave momento em 2023, 22 e 23, quando Netuno vai passar aqui no final de Peixes em oposição a Mercúrio. 2022 e 23, o Brasil vai viver um momento de perda de contato com a realidade, confusão mental, uma tentativa de desestruturar o país economicamente. Então nós temos desafios muito graves daqui para frente, já estamos. Tivemos 6 astros em conjunção em Capricórnio em 2019, final de 2019, durante o ano de 2020, ficou aqui na casa 11 um monte de planeta. E agora nós tivemos 7 astros na casa 12 em fevereiro de 2021, ou seja, 7 dos 10 astros, 7 estavam na casa 12, é muita solidão, é muita repressão, é muita sensação de estar sendo enganado, que a casa 12 no passado a gente chamava de inimigos ocultos. Então o Brasil parece que tem um monte de inimigo oculto, tá óbvio, todo mundo percebe, só tem inimigo. Até nossos vizinhos viraram nossos inimigos. Por quê? Porque eles querem saber se você está com máscara, se não está com máscara, se está fazendo direitinho as coisas ou não. Isso é terrível. E aí, o planeta Júpiter vai passar em conjunção com o ascendente do mapa do Brasil. Agora, nessa semana, prevalece isso aproximadamente até dezembro de 2021. Depois ele entra definitivamente na casa 1 e fica um ano em evidência novamente. Quer dizer, agora começa uma evidência que dura um ano. Vamos considerar isso. E nesse processo de evidência, muita coisa vai acontecer, mas logo depois começa um caos social, um caos de injustiça, de perda de contato com a realidade. Então, nós brasileiros, além do processo mundial que está pesado, porque houve uma grande conjunção em Capricórnio em 2019, final de 2019, dezembro,
E depois teve uma grande conjunção em Aquário, em fevereiro de 2021. O mundo inteiro está em caos, mas o povo brasileiro vai sofrer muito nos próximos anos. Se preparem, povo brasileiro, se preparem, meus irmãos de nação. Nós vamos atravessar momentos muito complicados nos próximos anos. Vamos ter um alíviozinho de expressão para o mundo, mas 2022, 2023 será muito caótico para nós, o povo brasileiro. Injustiças e muita sensação de perda de contato com a realidade. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco o que é o mapa do Brasil, o que é a astrologia, e estamos aí. Vamos atravessar isso tudo como já atravessamos muitas outras coisas. Se inscreva no canal, eu sempre coloco vídeos, tem aulas, tem curso de astrologia gratuito, apostila, vídeos sobre filosofia. Eu sou bacharel em filosofia, defendo que o livre-arbítrio é fantasia humana, mas tem todo um fundamento que vocês podem olhar no canal do YouTube e o Facebook. Tem o grupo Filosofando com Paulo Randal. Tem muito material disponível para vocês estudarem aí. E eu aqui da Amazônia, agora nesse momento gravando o Lago Verde, um lago fantástico em Alter do Chão. Mando um abraço para todos e fé no coração, acreditar que Deus tem um plano maravilhoso para todos, mas que não quer dizer que seja maravilhoso no sentido de não ter dor, porque a dor é que movimenta o ser em busca do prazer, para compensar as dores. Então Deus provoca angústias para a gente se movimentar, para a gente produzir tudo que a gente produz. Sem angústia, nós vamos viver sem alegria, porque é exatamente a angústia que nos faz buscar a alegria. Isso vocês encontram no mito de Psique, na mitologia, e isso é muito legal. Tem vídeos aí no meu canal que fazem explicações sobre a psique humana.